Olá, queridos, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo a você, meu irmão, minha irmã que me acompanha aqui no canal Ouvir pela Palavra. Não é inscrito aqui no canal? Que isso? Vai aqui embaixo, clica aí, se inscreve, tá bom? Tem aí, não sei se da direita ou na tua esquerda, tem um sininho para você clicar, coloca ali todas, tá? Para você ser notificado todo novo vídeo que nós colocarmos aqui no canal Ouvir pela Palavra, tá? Se você quiser também receber o PDF dessa aula que nós vamos aqui ministrar, desses slides, deixe aí o seu nome e o seu e-mail, que nós vamos ter o prazer de enviar para você o PDF aí de apresentação dessa aula, porque nós vamos falar hoje da lição de número 7, terceiro trimestre de 2020, o Senhor peleja pelo seu povo. Então, quer o PDF dessa aula? Deixa o seu e-mail aí que a gente te envia, tá bom? Lembrando que nós também temos um grupo de WhatsApp, onde estamos colocando aí professores, alunos, presbíteros, pastores, dirigentes de congregação, diáconos, diaconisas, que usam a revista da editora Betel para compartilhar ali os seus conhecimentos e interagir entre eles, tá? Se você quiser fazer parte desse grupo de WhatsApp, deixa aí o seu nome e o seu número de WhatsApp. Lembrando que precisa ter o número de DDD para a gente conseguir adicionar, tá? Aí você vai ser colocado aí neste grupo, tá bom? Nós aqui no canal também Ouvir pela Palavra, já vou entrar na lição. Vou enrolar não, só mais esse recadinho para a gente entrar aqui na lição, quer ver? Nós aqui do canal Ouvir pela Palavra, estamos aqui ofertando o maior treinamento de professor de escola bíblica dominical do Brasil, tá? Para você melhorar a sua performance como professor da escola bíblica dominical. Nós tratamos nesse curso sobre pedagogia, pedagogia do professor, pedagogia do aluno, todo o esquema como é formada a escola dominical, sua história, seu desenvolvimento, a sua estrutura, o que é o corpo discente, o que é um corpo docente, como fazer os relatórios, enfim, é um treinamento bem completo para você fazer. Se você quiser saber como fazer, aqui na descrição desse vídeo, tá? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você clicar. Você vai clicar e vai saber como fazer esse treinamento. Se você adquirir esse treinamento, vai primeiramente abençoar você como professor, vai melhorar a sua performance e segundo, você vai nos ajudar aqui no canal a Ouvir pela Palavra, tá bom? Sem mais delongas, né? Nós vamos então entrar nesse assunto maravilhoso de hoje, que é o Senhor peleja pelo seu povo. O textual do nosso comentarista deixa para nós, Deus é Espírito e importa que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. A nossa verdade aplicada, adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Observe que nós temos 3 objetivos que nós precisamos alcançar ao encerrar essa lição. Ao terminarmos essa lição, a gente precisa ter alcançado esses 3 objetivos. Quais são? Primeiro, mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas, tá? Esse é o primeiro objetivo, o perigo que essas alianças traz. O segundo, um incentivo para buscar pela perfeita adoração a Deus. E terceiro, apresentar o verdadeiro valor da adoração. Então, os perigos das alianças erradas. Segundo, o incentivo à verdadeira adoração, perfeita adoração. E o terceiro, quais são então os valores que compõem a verdadeira adoração. Tá? Então, esses 3 pontos devem ficar aí claro. O texto está, nós sabemos onde está inserido, né? Da lição, você vai fazer essa leitura com os seus alunos. Pois bem, vamos lá. Colocando aqui um pouco a questão histórica, eu quero colocar esse slide para você me acompanhar. Josafá, rei de Judá. Josafá reinou em Judá aproximadamente entre 872 a 848 a.C. Nesse tempo, o reino de Israel estava dividido, como nós vimos na lição anterior, né,
entre dois reinos, Reino Norte e o Reino do Sul. Reino Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. Norte, Israel, e Sul, Judá. Guarde isso. Asa, que também foi um rei, no início do seu governo foi temente a Deus, mas no final da sua vida rebelou-se contra Deus, sendo punido por ele. Porém, Josafá, seu filho, tinha o entendimento de que o sucesso de seu reino estava pautado em caminhar conforme a lei de Deus. Então, mesmo tendo recebido péssimos exemplos, porque no final da vida, Asa, pai de Josafá, vamos assim dizer, afastou-se do princípio, afastou-se do plano de Deus, né? Andou por caminhos tortuosos. Mesmo Josafá tendo esse exemplo em casa, ele decidiu que o sucesso do seu reino estava em quê? Em servir ao Senhor. Então, não é desculpa para você, talvez possa me dizer, mas eu não consigo servir a Deus porque a minha família não serve, porque a minha esposa não é crente, meu esposo não é crente, porque meu pai, minha mãe vão, e aí eu tenho, olha, não tem nada a ver as circunstâncias. Você pode ter tido um mau exemplo dentro de casa e ser exemplo para outras pessoas. Você pode ter tido um mau exemplo como pai, né? Um pai ausente, um pai agressivo, um pai fanfarrão, beberrão, e você ser um excelente pai para o seu filho. É ou não é? Então, mesmo esse exemplo ruim na casa de Josafá, Josafá pretende fazer o quê? Colocar Deus como alguém que esteja no seu governo para ser próspero. Então, Josafá vem e começa a governar. Nós sabemos que o nome de Josafá significa Deus tem julgado, ou seja, Jeová tem julgado. Então, Josafá, né? Josafá é outro personagem. Josafá, que Deus tem julgado, assume o trono de Judá aos 35 anos. E ele reina 25 anos em Jerusalém. Então, quando ele assume o trono, o rei tinha uma escolha: fazer o que era reto diante do Senhor ou praticar o que era mal, né? Contrário o que escolheu o rei Acabe, rei de Israel. Josafá escolheu seguir os caminhos do Senhor, tirando aqueles altares, os postes ídolos, e no terceiro ano do seu governo enviou seus príncipes sacerdotes a ensinar o livro da lei do Senhor ao povo de Judá. Olha que coisa interessante. Então, Josafá já começa bem. Tira os ídolos, destrói uma imagem de escultura, destrói um ídolo que seria alvo ali do entendimento e da compreensão de adoração de alguns. Ele quebra esses ídolos, destrói esses altares e chama os anciãos para quê? Para que ensine o povo, para que ensine os filhos. Meus amados irmãos, nós não podemos nessa pandemia esquecer de ensinar, né? Ensinar os nossos filhos, ensinar os nossos irmãos. Esse braço da igreja deve estar mais firme do que nunca, que é o braço do ensino, do entendimento. Oxalá que todos entendessem a importância do conhecimento das coisas de Deus. Josafá tinha isso. Olha, vamos ensinar essa gurizada. Vamos passar para eles o princípio da palavra. Eles precisam saber, eles precisam conhecer o que é de Deus. É necessário isso. Então, nós percebemos Josafá sendo esse homem de Deus, um coração enorme, puro, né? Então ele traz isso, um sentimento enorme de agradar a Deus. Então nós devemos ter isso como exemplo, né? Esse desejo de Josafá de agradar a Deus também deve servir para nós como exemplo, a fim de que também a nossa vida seja sim de agradar ao Senhor. Porém, Josafá não foi prudente, porque diante e da volta dele tinha os oportunistas. Ele tinha um coração muito puro, ele tinha um coração bondoso. Olha,
como o nosso comentarista da lição colocou, nós até podemos ser bons, mas não podemos ser loucos, tolos. Então, Josafá tinha um coração puro, reto, mas ele não ficou assim atento à questão dos oportunistas, né? Então a Bíblia diz para que a gente seja manso como a pomba e o quê? Prudentes como as serpentes. Então Josafá não foi prudente e fez aliança com quem não era da vontade de Deus. Então nós precisamos ter prudência, meus irmãos, para fazer as alianças, sabe? Deve-se primeiramente consultar a Deus para não o desagradar, pois o Senhor não vê como um vê. O homem vê a aparência, mas Deus sonda os corações. Há alguns irmãos que me perguntam, pastor, eu estou querendo montar uma sociedade. Aí eu pergunto, com quem? Ah, é um colega de trabalho. Pois é. E aí? Como que vai ser se você quiser separar o dízimo para a casa do Senhor? Do negócio? Como é que vai ficar esse entendimento? Que comunhão, queridos, há entre a luz e as trevas? Como é que uma jovem cristã vai tirar um jovem do mundo para casar e vice-versa? Não há compatibilidade. Não pode haver essa aliança. As alianças que devem ser feitas devem ser consultadas diante do Senhor, devem ser perguntadas para Deus: Senhor, é ou não é da tua vontade? Cuidado com as alianças que você faz, porque você pode estar se aliando a alguém que vai te apunhalar ali nas costas, enfim, né? Pessoas muito bondosas, abre a casa para todo mundo, coloca todo mundo dentro de casa, e aí a irmã acha uma moça na rua, diz, coitada dessa garota, vou trazer para dentro de casa, vou dar banho nela, vou cuidar dela. E daqui a pouco essa moça começa a se interessar pelo seu marido, né? Ou vice-versa, né? Conversa fiada. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado. Tudo tem que ser conforme a vontade de Deus. Então, Josafá foi contemporâneo ali ao rei Acabe, Acasias e Jorão de Israel. Então os reis estavam divididos. Josafá tinha boas intenções e a sua bondade e genuinidade o fez fazer aliança com o rei idólatra e mesquinho, que o levou a pelejar uma guerra que não era sua e que isso quase lhe custou a sua vida. Devido a essa associação com Acabe, Josafá foi severamente repreendido pelo profeta Jeú, que lhe disse que a ira de Deus cairia sobre ele. Agora, é necessário então estarmos atentos para que as alianças realizadas na caminhada, a fim de não entrar em guerras desnecessárias, buscar a vontade de Deus para todos os quesitos da vida é sempre melhor, né? Você passa um problema desse, coloca uma moça dentro de casa, ela cedia o teu marido, depois você vai reclamar: Senhor, meu casamento, meu casamento. Sim, ué, não foi você que colocou essa moça lá? Fez a aliança errada. Entendeu? Senhor, minha filha, meu filho desandou no mundo, mas você deixou ele ser amigo e amiga de pessoas ímpias, começou a colocar pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que não têm os mesmos parâmetros e princípios da palavra de Deus. Você deixou ele entrar dentro da sua casa e foi ali, como comichão no ouvido. E talvez você esteja reclamando, né, de situações que são consequências das atitudes que você tomou. Cuidado. Nós não podemos andar fora da vontade de Deus em tudo. Em tudo precisamos pedir a vontade do Senhor. Então, quando o rei Josafá ele assume o trono lá de Judá, com o intuito de levar o povo aos caminhos do Senhor, ele, devido a essa atitude diante do Senhor, né, ou seja, de agradar a Deus, o Senhor era com ele e fazia ele prosperar em tudo. Mas essa ingenuidade de Josafá faz ele trilhar um caminho perigoso, porque não busca o consentimento de Deus em alguma decisão. Aí faz aliança com pessoas que não agradavam ao Senhor. Esse foi um grande erro de Josafá. Tinha boas intenções em estabelecer paz entre o reino de Judá e o reino de Israel, a fim de que todos os irmãos voltassem a ter comunhão. Mas o fato é que Acabe era um rei mau, era um rei astuto, era um rei insolente.
amante da idolatria. Ele mandava matar os profetas de Deus. Acabe estava debaixo de uma nuvem de maldição. Acabe estava fazendo tudo que era mal. Ele não havia em Acabe nada que pudesse ser bom. E Deus não queria que Josafá se aliasse com ele. Não havia motivos para uma aliança, visto que Deus não estava nessa parceria. Deus não estava nesse negócio. Então, mesmo diante dos perigos iminentes, Josafá aparentou-se com Acabe, o rei de Judá, rei do sul. Permitiu que seu filho Jorão se casasse com Atalia, que é a filha de Acabe e de Jezabel. E essa aliança interessava mais ao reino de Israel, que era o reino do norte, Acabe, do que Josafá. Por quê? Porque Acabe queria ter paz ao sul, e ter um forte aliado, caso precisasse entrar em embate com a Síria. Então, esse foi o grande erro de Josafá. Amizades erradas nos afastam de Deus. O profeta Micaías havia alertado Josafá sobre o fracasso que seria a investida contra Ramote de Gileade. Mesmo advertido pelo profeta, Josafá levantou e foi. Vamos unir essa tribo do povo de Deus, esse povo está afastado. Cuidado, Cuidado. Pastor, mas é só para juntar as igrejas, o povo de Deus, Nossa intenção aqui é juntar o povo de Deus, é fazer todo mundo ser a família da... Cuidado, se Deus não tiver no negócio, não vai. Se Deus tiver, sim, mas se não é da vontade de Deus. Tem igreja, irmãos, que é melhor eles ficarem lá, deixa eles quietinhos ali. Deixa eles lá. Não queira fazer o que Deus não quer que faça. Não estou falando se aquela igreja ou essa está certa ou errada, não estou entrando no mérito dessa questão. Estou falando que existem coisas que não são, mesmo que pareçam que são, mesmo que a gente tenha boa intenção. Senhor, a intenção era unir o povo de Deus, a intenção era ajudar aquele pregador, coitado, não tinha ninguém que chamava ele para pregar, ele precisava sustentar a casa. Eu chamei, coloquei uma oferta para ele, abençoei ele, mas ele amaldiçoou o povo, ele falou coisas que não eram de Deus, ele trouxe heresia para o povo. Cuidado. Então nós precisamos ter cuidado para que não sejamos amigos de pessoas que nos afastam de Deus. Então, nós devemos lembrar que a santidade é imprescindível para alcançarmos o céu, e nós precisamos esquivar de pessoas que nos levam ao precipício e ao fracasso. Porque essas escolhas erradas vão levar-nos ao fracasso. Então, Josafá, fazendo essa aliança com Acabe, casando ali os seus filhos, uma aliança feita sem a direção de Deus, vai gerar sofrimento e dor. Atalia, sua filha, anos mais tarde, aliás, sua nora, anos mais tarde, quase exterminou a descendência de Josafá. Na ocasião, Acabe persuadiu a Josafá para que fosse com ele a batalha contra Ramote de Gileade. Josafá prontamente se disponibilizou a ir com Acabe, mesmo ouvindo a advertência divina para não ir. Josafá ignorou e foi para a batalha juntamente com Acabe e seu exército. Nessa batalha, Israel e Judá foram derrotados e Josafá quase morreu. Quase morreu. O Senhor tinha planos grandiosos para Josafá, assim como Ele tem para mim e para você. Mas é necessário atentarmos para quem está andando conosco, pois as más companhias, como já diz o ditado, corrompem os bons costumes. Estamos aqui indo para a parte do final da nossa lição, mas antes eu quero lembrar, se você quiser fazer um treinamento de professor de escola dominical, está aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar, para você saber como fazer parte desse treinamento, tá certo? Terceira e última parte da lição, nós vamos ver uma batalha épica. Josafá se arrependeu dos seus erros, buscou o Senhor e motivou o povo a fazer um concerto com Deus. Nomeou juízes para administrar o país com justiça, fortaleceu a defesa da fronteira do norte. Isso fala de oração, vigilância,
também em cidades como lições de Judá, e as nações lhe pagavam tributo. Os reinos em torno de Judá passaram a ter paz, e o que fortaleceu a economia da nação. Mas ao final do reinado de Josafá, 3 reinos uniram força para invadir Judá. Ouvindo isso, Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, apregoando um jejum com todo o povo. Fala de quê? Consagração. Meus amados, a oração e o jejum são armas poderosas. Ao saber que os reinos haviam se unido para virem contra Judá, o rei, apesar do temor produzido com a chegada da notícia, não foi dominado e paralisado pelo medo. Josafá fez uma escolha assertiva, buscou o Senhor e somente nele confiou. Um jejum foi instituído pelo rei e, juntamente com todo o povo, buscou auxílio em Deus. Josafá convocou homens, mulheres e crianças, até as de colo, para juntos buscarem ao Senhor em clamor e oração em frente ao templo. O Senhor não desprezou a oração e o quebrantamento do seu povo e os ouviu, enviando auxílio. Que ferramentas maravilhosas é a consagração, é o jejum, é o quebrantamento, é o reconhecimento da nossa limitação, né? Então, Josafá conclama um jejum diante daquela iminente invasão e o Senhor lhes dá vitória. Agora, vejamos que os inimigos se unem em prol da destruição do Reino do Sul e Josafá é noticiado dessa situação, o medo vem, e agora? O que fazer? Então ele vê um numeroso exército que vinha contra ele. Antes de tomar uma atitude para contra-atacar o seu oponente, Josafá busca o Senhor e confia em Deus. Então nós percebemos ainda que Josafá não se prostrou ou teve uma atitude de autocomiseração, mas ficou em pé e fez um clamor. Utilizando as armas da oração e do jejum, Josafá se fortaleceu e pôde encontrar em Deus proteção contra o inimigo que marchava confiante contra eles. Meus amados, diante dessa pandemia, levante a sua cabeça. Levante a sua cabeça, fortaleça os seus pés no jejum e na oração. Olhe para frente, enfrente o inimigo, vá com Deus, vá na força de Deus, não recue, não volte, não retroceda, não é hora disso. Deus quer atitude sua para você alcançar a vitória. E uma dessas atitudes é você ficar de pé, olhando cara a cara no inimigo e marchando confiandamente. Entendeu? Então, em meio às crises, o segredo é adorar a Deus. Nós vamos ver muitos episódios nas Escrituras mostrando a importância de adorar o Senhor por meio do louvor. Então, acho destacar também que o Senhor separou a tribo de Levi da descendência de Jacó para dedicar sua vida em adoração a Deus. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, nos transmite essa importante lições em meio à crise. 1. Permanecer atento à palavra de Deus. 2. Atentar para a orientação específica do momento, considerando que nem sempre foi determinada tal atitude, ou seja, descer contra os oponentes, mas de pelejar e sim estar de pé. 3. Observar em todos os momentos que a palavra de Deus, a fé, a oração e o louvor são aliados para vencermos as batalhas. Então Paulo e Silas também oravam e cantavam mesmo diante da prisão. Então está passando crise, está passando batalhas, lutas. O segredo é nós orarmos, clamarmos a Deus, fortalecemos a nossa fé, a nossa devoção no Senhor e na força do seu poder. Concluindo a nossa lição, obedecendo a Deus, Josafá coloca os levitas à frente do exército. Enquanto louvavam, o Senhor preparou uma emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor e Ele guerreia as nossas guerras, enquanto nós permanecermos sendo fiéis adoradores. Que o Senhor em Cristo te abençoe. Que Ele abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Que você vença na força do Senhor, no vento do Espírito, impulsionado pela graça, mantendo atento para você não ser enrolado e nem pego pelos aproveitadores
que estão na sua volta, tá bom? Ó, beijo no seu coração. Lembrando, quer fazer aí treinamento de professor de escola dominical, tá? Quer melhorar a performance da escola dominical aí na sua igreja? Faça esse curso aí, você vai estar nos ajudando, tá aqui o link na descrição desse vídeo, você clica, sabe como fazer e vai participar conosco, tá bom? Se Deus quiser, estaremos aqui de volta no nosso próximo vídeo. Se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, deixa o seu número do WhatsApp. Quem recebeu o PDF dessa aula, deixa o seu e-mail, tá bom? E vamos junto, compartilhe os nossos vídeos aí para outras pessoas. Beijo, te amo e Cristo. E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até lá!